Vamos ter agora a participação de um convidado especial aqui no Redação. Vamos falar com o Léo Aquino, que é o chefe da redação de esportes do Recife e autor, narrador de um podcast que eu estava hoje ouvindo vim para cá hoje ouvindo o último capítulo, Rivaldo Confidencial. É um tema que sempre me interessou, né? Essa relação do Rivaldo, primeiro o grande jogador que ele foi, mas essa relação particular que ele tem com a fama de uma maneira geral, né? Com a imprensa, com a torcida, essa personalidade dele às vezes retraída, às vezes ele parecia expressar uma certa revolta, e a gente sempre falou sobre isso, até que um dia alguém foi lá pesquisar, tentar entender, né? Que relacionamento é esse, por que ele acontece. E o Léo vai dar alguns detalhes aqui, né, de quantas pessoas foram entrevistadas em 7 meses de trabalho, e o resultado está no ar nas plataformas de áudio e mais especificamente no Globoplay. Não é isso, Léo? Bem-vindo ao Redação. Bom dia, Barreto. Bom dia, Simas. Bom dia, Tinho. É uma honra estar falando com vocês sobre esse personagem tão fascinante, né, do futebol brasileiro, né? Acho que o Rivaldo, ele me inspirou a fazer esse trabalho, porque eu acho que ele nunca entregou o que se espera, o que se costuma esperar de um astro brasileiro do futebol, né? Eu acho que o mundo espera muito que o jogador brasileiro ele seja alegre, expansivo, e o Rivaldo nunca foi, né? Ele sempre foi muito introvertido, calado, não sabia lidar muito bem com a fama, mas mesmo assim ele foi brilhante numa época que tinha jogadores tão talentosos quanto ele e muito mais midiáticos, né? Quando você diz não entrega no sentido de celebridade, não no sentido de... Exatamente. Do talento ele entrega... técnica como jogador, né? Sobre o talento, a técnica dele, ele entregou muito, muito acima da média, né? Mas não entrega o bônus do pacote, né? A alegria, o sorriso, aquela expansividade, aquela coisa que hoje, na época dele não tinha, mas hoje isso de redes sociais, dancinha, né? Então ele sempre foi um cara fora da curva nesse sentido da personalidade, né? Fugindo completamente do estereótipo do jogador brasileiro. Essa série de podcasts, né, são 5 episódios, ela se aproveita muito bem do que esse veículo permite, né? Que é mergulhar numa investigação, ter tempo para contar uma história, né? O Léo desenvolve uma narrativa muito fluida, né? E vai revisitando coisas, assim. Vai também redescobrindo, né? Tem coisas que ele vai buscar nos arquivos da própria TV Globo, coisas que ele não acha, que eu acho que são muito interessantes, né, Léo? Você podia explicar um pouco isso, assim. Tem alguns episódios que são muito marcados, a gente tem certeza de que aconteceu determinada coisa com o Rivaldo, aí você vai lá procurar nos arquivos e não tem exatamente aquilo, né? Porque fica muito mais a questão assim, da percepção, da sensação de como o Rivaldo era tratado, né? E muitas vezes isso está na própria cabeça dele. Não foi essa a sensação que você teve fazendo a pesquisa? Pelo menos a de quem ouve é essa. Esse exemplo que você está dando agora, eu lembrei de um fato especificamente que se encaixa, né? O Rivaldo, ele costuma dizer que ele não era muito valorizado quando jogava aqui no Santa Cruz, né? Ele saiu muito jovem, ele foi para o Mojimirim com 20 anos de idade. E ele dizia que eu não era o bambambam aqui no Recife, todo mundo dizia que eu era caicai, todo mundo me criticava. E eu tentei ir atrás de declarações, matérias, né, reportagens críticas na imprensa, para entender se realmente havia esse tratamento desproporcional, né, ou ríspido com ele na imprensa. E não encontrei, né? No acervo da Globo, a única reportagem que tem mais especificamente sobre o Rivaldo, ela trata o Rivaldo como uma promessa, como um jogador jovem que estava começando a despontar no time principal. E eu, ao lado do meu colega de redação, Breno Costa, que foi o meu braço direito nessa pesquisa, a gente foi ao Arquivo Público de Pernambuco para ver dia a dia da temporada de 1991, que foi a temporada que ele jogou no Profissional do Santa, e às vezes os jornais publicavam aquela sessão de atuações, né, no pós-jogo, né, dava uma descrição breve da atuação ali em 1, 2 frases e uma nota. E um jogo ou outro tinha uma frase mais dura, assim, mas nunca teve algo muito consistente e constante a ponto de justificar
uma perseguição, uma crítica muito incisiva em relação ao Rivaldo, né? Não tinha nada além do que a gente vê no dia a dia da cobertura esportiva. Essa parte eu achei particularmente fascinante, porque assim, é a cara do que a gente brinca aqui sobre vocês na imprensa, né? Não tem uma métrica, você tem uma percepção que ela é meio aleatória, né? Então o Rivaldo podia se sentir perseguido, mas aí você vai juntar o que sai na imprensa, o que foi falado em programas de rádio, em mesas redondas, mas é muito difícil você metrificar crítica ou elogio, né? Isso aí passa muito mais pela sua sensibilidade. Num certo sentido, falávamos sobre isso com relação às críticas feitas ao Abel Ferreira ao longo dessa semana por causa do comportamento dele na Supercopa. E o Abel deu uma entrevista dizendo que estava se construindo uma narrativa para deixar de lado a conquista do Palmeiras e focar no comportamento dele. Enfim, eu achei que foi uma saída muito fácil que ele arranjou aí para o debate, né, porque ele sabe que ele vai ter o apoio dos torcedores ao dizer uma coisa como essa. Por que isso? Porque toca naquela questão que é assim, o que me incomodou? Né? O que me incomodou tem um peso muito maior para mim do que várias horas de debates ou várias páginas de jornal que tenham sido escritas a meu favor. Né? E o Rivaldo meio que personifica isso. Ele realmente é um personagem fascinante. Quando eu penso em Rivaldo, a coisa mais que eu penso é as eliminatórias para a Copa de 2002 e a Copa em si. Porque são duas histórias... Então ouça o 5º capítulo, que é o que eu vim para cá ouvindo hoje. Porque são duas histórias totalmente diferentes. Né? A história de classificação do Brasil para aquela Copa, eu acho que tem muito para pesquisar lá. Por motivos de a presença no mundo de advogados, eu não posso me aprofundar muito, mas se você olha para... Tem coisas lá. Uhum. Rivaldo era, na ausência de Ronaldo, a estrela do time, e ele era muito, muito desconfortável com essa obrigação. Eu lembro que eu estava lá no jogo contra a Colômbia, em São Paulo, quando foi um jogo ruim, o Brasil ganhou no último lance, 1-0. Gol do Roque Júnior aos 48 Roque Júnior, tá no 5º episódio. A torcida estava brava com todo mundo, e Rivaldo depois ele cogitou a aposentadoria da seleção. Então ele estava com grandes problemas para liderar um time que estava uma bagunça, que estava trocando técnico cada esquina. Chega a Copa, aí ele tem Ronaldo. É totalmente diferente, porque um dos piores ataques que a seleção brasileira colocou em campo foi Rivaldo e Ronaldo. Rivaldo e Romário. Os dois não tinham a menor relação. Eu estava lá, primeiro jogo contra o Scolari, foi o último jogo de Romário, né, em Montevideo. 1-0 Uruguai. Os dois, eu acho que eles não trocaram um passe. Não tinha química, não tinha relação nenhuma. Mas você coloca Ronaldo na coisa, eu acho que Rivaldo ficava confortável. Em campo? Em campo. Só que aí tem outro aspecto interessante que o podcast também aborda. Ele ficava desconfortável depois do jogo. Sim. Porque, por exemplo, na grande atuação dele, né, Léo, pela seleção brasileira, um 4-1 contra a Argentina, que ele faz 3 gols, é o primeiro jogador desde o Pelé a fazer 3 gols numa partida contra a Argentina. Depois o Ronaldo, se não me engano, vai fazer no Mineirão. Sim. Né? No jogo competitivo, isso foi amistoso. Isso. Sim. Mas é uma grande atuação do Rivaldo. E para quem que correm os repórteres no fim desse jogo, Léo? Pro Ronaldo. O Ronaldo fez o 4º gol e aí acho que... Com assistência do Rivaldo. Com assistência do Rivaldo. E assim, para quem ouve o podcast que não está vendo a imagem ali da câmera chegar no entrevistado a quem o repórter se refere, né? Você até se ilude, né? Você é induzido a achar que ele vai entrevistar o Rivaldo por ser o personagem do jogo, mas é o Ronaldo. E assim, é impressionante porque o Ronaldo, ele também, na Copa do Mundo, acho que a história do Ronaldo eclipsou um pouco a história do Rivaldo no pré-Copa, né? Porque os dois enfrentaram, em diferentes proporções, problemas do mesmo eixo, digamos assim, né? O Rivaldo também vinha numa sequência de lesões menos graves que as do Ronaldo, mas ele chegou naquele momento da convocação para a Copa de 2002
sem ter certeza de que iria jogar bem, né? Vinha muita desconfiança e a opinião pública ainda tinha a questão do Filipão não ter chamado o Romário. Então, foi um movimento um pouco arriscado do Felipão para a opinião pública, né? Mas que acabou dando muito certo. E eu acho uma coisa que é importante também eu relatar sobre o podcast é que o Rivaldo não deu uma entrevista, né? Ele é um cara difícil de relacionamento com a imprensa, a gente tentou alguns contatos por meio de pessoas próximas a ele, mas ele não topou dar entrevista, mas conseguimos encontrar no arquivo da Globo 2 entrevistas bem extensas que ele deu em 2 momentos da vida, uma em 98, um pouco antes de embarcar para a Copa do Mundo, outra em 2018, ele já aposentado, mas são entrevistas que estão arquivadas na íntegra, tinham muitos trechos inéditos e que cobrem praticamente toda a história da vida dele, desde o pré-futebol até a carreira como jogador. E para ajudar a construir esse retrato, né, acho que não é só uma biografia que eu tentei fazer, eu quis fazer um estudo de personagem, né, porque acho que falar do Rivaldo é muito difícil você falar do Rivaldo sem entrar em aspectos da personalidade dele, né. Então a gente entrevistou, salvo engano, 33 pessoas para o podcast, entre ex-jogadores, ex-treinadores, jornalistas, pessoas que conviveram com o Rivaldo antes da carreira, durante a carreira. Então a gente conseguiu traçar um retrato sem ouvir o retratado, né? E eu fiquei muito orgulhoso com o resultado e estou feliz de você ter ouvido até o final, Marcelo. Estou muito feliz mesmo. Depois começa, não tem mais como parar, não. Mas você sabe a impressão que o Rivaldo sempre me deu, que é curioso. O Rivaldo foi um sujeito que, ao mesmo tempo que ele passava a impressão de não conseguir se adequar ao protagonismo, ele também não se adequava à condição de coadjuvante. Exatamente. Então, se você ele se sentia injustiçado por ser tratado como coadjuvante. Ele se sentia injustiçado por ser tratado como coadjuvante e, ao mesmo tempo, desconfortável. Incomodado. Né? Incomodado com uma situação de protagonismo num futebol cada vez mais midiático. Né? E aí eu acho essas iniciativas fundamentais. O Walter Benjamin, um grande filósofo alemão, diz uma coisa impressionante. O que é incerto não é o futuro, o que é incerto é o passado. Porque o passado vai sendo reconstruído o tempo todo no campo da narrativa. Então o Rivaldo passava essa ideia. Se você trata como coadjuvante, ele se revolta. Se você trata como protagonista, no futebol midiático, ele era aquele cara meio recluso, né, que se enclausurava e não se sentia muito confortável no protagonismo. É o debate sobre ele ser ponta esquerda ou centroavante levado para fora do campo. Exatamente. É protagonista ou é coadjuvante? Ou coadjuvante. Tudo isso está muito bem explorado, pesquisado e debatido no podcast Rivaldo Confidencial. E eu agradeço muito ao Léo Aquino por ter participado e trazido um pouquinho dos bastidores aqui para a gente. Obrigado pela oportunidade, Barreto. Um abraço a todo mundo e o podcast está nas principais plataformas de áudio. Espero que possam ouvir.